pessoal de Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato e arredores, tudo bem com vocês? Eu sou Celso Cardoso e esta é mais uma aula do curso da oficina Teatro 50+, da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Vamos lá! Hoje vamos começar uma octologia sobre Shakespeare. Sobre Shakespeare. Faremos uma octologia. Mas o que é uma octologia? Olha, se trilogia são 3, octologia são 8. Of course. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Será muito, será pouco? To be or not to be? That is the question. Espero que não seja muito. Eu não pretendo encher o saco de vocês com essa história toda. Mas eu tenho a impressão de que não é muito. Ser ou não ser exagerado? Essa é a questão. Na verdade, eu acho que é exagerado porque, assim, no caso do nosso querido Will Shakespeare, ele produziu muitas coisas legais, muitas coisas legais. Eu tenho até a impressão de que os apaixonados por Shakespeare vão achar que é pouco. Gente, tudo sobre o Shakespeare é exagerado, é superlativo, é grandiloquente. Ó, eu vou citar meia dúzia de coisas que estudiosos e intelectuais importantes falaram sobre ele. É o maior dramaturgo de todos os tempos. Sua obra alterou o rumo da literatura mundial. Ele entendia a alma humana como nenhum outro autor jamais entendeu. Escreveu os maiores clássicos do teatro que fascinam a humanidade mesmo séculos após a sua morte. Todos os produtos culturais feitos depois dele exploram tipos que ele criou. Chamá-lo de gênio é fazer-lhe justiça. Isso é pouco, é muito pouco. Falaram muito mais do que isso. Shakespeare foi e continua sendo um escritor muito estudado, muito admirado, desde a sua época até os dias atuais. Bem, pessoal, aqui eu preciso abrir parênteses para falar de uma bárbara mulher. Eliodora Carneiro de Mendonça, que adotou o nome artístico de Bárbara Eliodora, foi uma professora, ensaísta, tradutora e crítica de teatro que nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Ela é reconhecida e considerada como a maior autoridade sobre a obra de Shakespeare no Brasil. Ela traduziu 15 peças dele e escreveu 2 livros sobre ele. A expressão dramática do homem político em Shakespeare. Esse livro foi a tese de doutorado da Bárbara Eliodora que ela defendeu aqui, na USP. Depois de ter defendido essa tese, ela foi convidada a ser professora da USP. Isso aconteceu em 1975. Shakespeare, o que as peças contam. Tudo o que você precisa saber para descobrir e amar a obra do maior dramaturgo de todos os tempos. Só como curiosidade, esse segundo livro foi lançado em 2015, exatamente no ano em que morreu aos 91 anos a sua autora, Bárbara Eliodora. Sobre esse livro, tem um link na internet em que eu fiz parte das pesquisas, estou fazendo parte das minhas pesquisas sobre o bardo inglês. O livro na internet está incompleto e não dá para copiar, não. Eles mesmos anunciam isso, tá? Porque eles querem vender o e-book.
Mas tem informação pra caramba lá, dá pra ler muita coisa. Quem quiser mais, pode ser um dos caminhos, tá bom? 3 afirmações que Bárbara Heliodora faz logo no começo desse seu segundo livro. Primeiro, Shakespeare foi essencialmente um autor popular. Ou seja, ela está afirmando que é bobagem acreditar que ele escreveu para a elite, para os intelectuais, certo? Que ele escreveu mesmo foi para o povão. Segunda afirmação. Aqueles que nunca leram uma peça de sua autoria adoram argumentar que ele escreve em verso, como se isso fosse justificativa. E não é mesmo. Gente, a literatura de cordel, que é muito popular, ela é inteirinha escrita em versos. E a Bárbara acrescenta mais uma coisa, que já citamos em aulas anteriores. Como não lembrar que todos os autores de teatro, desde a Grécia Antiga até o tempo de Shakespeare, escreviam em verso? Terceira afirmação. Shakespeare aprendeu a escrever seguindo o exemplo de seus antecessores imediatos, que inauguraram esse rico período do teatro denominado elisabetano. Ele escreveu precisamente o mesmo teatro que seus colegas estavam produzindo. Ou seja, aconteceu com Shakespeare o mesmo que aconteceu com os outros ícones, os outros famosos, dos quais nós falamos nas aulas anteriores, Sófocles, Aristófanes, Plauto, Sêneca e Gil Vicente. Gente, ninguém escreve do nada, ou sem nenhuma influência, ou alguma inspiração. Como a Bárbara Heliodora mesmo diz, Shakespeare ficou famoso porque tinha, digamos, algum talento extra. Eu certamente citarei esta autora em mais alguns momentos nas próximas aulas. Gente, cada um de nós é o que é porque nasceu num determinado lugar, num determinado tempo, em determinadas condições sociais, financeiras, culturais, religiosas. Para nós conhecermos um pouquinho da obra de Shakespeare, temos que saber algumas coisas da vida dele e do mundo em que ele viveu. Bom, então vamos começar pela vida íntima do Will. Assim como na vida íntima do Gil, o Vicente, a do Will, o Shakespeare, não é da nossa conta, tá? Mas também para ninguém dizer que eu não falei nada sobre esse assunto, já estou me enrolando. Vamos lá. Quando Shakespeare tinha 18 anos, ele se casou com a Anne, que era 8 anos mais velha do que ele. Fofoca. Ela estava grávida no casamento. Nasceu uma menina. 2 anos depois, eles tiveram um lindo casal de gêmeos. Fim. Mais uma vez eu digo, o que interessa mesmo é a vida deles como artistas. Esse lance de vida íntima das celebridades é para quem faz da fofoca, da baixaria e da insignificância e da canalice seu meio de faturar uma grana, revelando a vida privada em todos os sentidos, de famosos que ficam mais conhecidos pelas revelações de suas briguinhas pessoais e futilidades do que por seus trabalhos. Eles se merecem. E nós merecemos conhecimento, cultura, que é muito melhor do que isso. No caso do Will, a vida íntima dele ainda acabou virando arte. Tem o premiado filme Shakespeare Apaixonado, de 1998, uma comédia romântica que mistura a vida do bardo com alguns dos personagens criados por ele. Um filme que ganhou um monte de prêmios, inclusive vários Oscars. Segundo a crítica, o filme não atinge assim o nível das obras do Shakespeare.
mas não deixa de ser um bom programa para uma sessão da tarde. Voltando, Shakespeare nasceu numa pequena cidade da Inglaterra, Stratford, em 1564, exatamente 99 anos depois do nascimento do Gil Vicente. Na Inglaterra, a monarquia na Inglaterra já existia há séculos. Quando Shakespeare nasceu, a rainha da Inglaterra já era a Elizabeth. Não. Tudo bem. A Elizabeth II está velhinha, parece que tem mais de 200 anos, mas a Elizabeth, no tempo em que o Shakespeare viveu, era a Elizabeth I. Tudo bem que elas foram quase contemporâneas. Piadinha. Eis aí as duas Elizabeths. Muito bem. A rainha Elizabeth I foi a rainha da Inglaterra de 1558 a 1603. Eu não sou muito chegado em datas, mas essas datas são importantes para o caso do nosso Shakespeare. Ela era a rainha quando o Shakespeare nasceu, e também era a rainha quando Shakespeare foi lá para Londres entre 1588 e 1590. 1588 e 1590. Presta atenção. Religião. Hoje, 17 de novembro de 1558, ao tomar posse como a nova rainha da Inglaterra, Elizabeth I anunciou pelo seu Twitter que irá assinar um decreto criando a Igreja Protestante Inglesa, da qual ela, naturalmente, será governadora suprema. Essa nova igreja, claro, of course, vai fazer oposição à Igreja Católica sediada em Roma. No futuro, a Igreja Protestante Inglesa será chamada de Igreja Anglicana. Portanto, pessoal, no tempo de Shakespeare, a Inglaterra era cristã, mas protestante, o que significava ser inimiga da Igreja Católica e de todos os reinos que praticavam a religião católica. Vamos só relembrar a importância das religiões na história do teatro, né? Lembra, na Grécia, os sacrifícios de bodes ao deus Dionísio. Em Roma, Baco, o deus de tudo que era perigoso, incerto e tentador, tipo o teatro. Depois tem a proibição do teatro pela Igreja Católica durante quase toda a Idade Média. Com essa história de igreja protestante inglesa, e muito mais também pelos conflitos de interesses econômicos, financeiros entre ingleses e espanhóis, a chapa ficou bem quente lá no final do século XVI na Inglaterra de Elizabeth I. Como eu tenho salientado nas últimas aulas, este ser caracterizado como homem, europeu e branco é o animal mais perigoso e destruidor que o universo conhecido já produziu. E atenção! Começou neste mês de maio de 1588 a Guerra Anglo-Espanhola.
O rei Filipe II de Espanha e Portugal declarou que resolveu invadir a Inglaterra utilizando-se de sua potentíssima e invencível armada, porque já não suporta mais as agressões dos corsários ingleses aos navios de seu reino, bem como a desobediência da rainha Elizabeth I em relação à Igreja Católica. Segundo informações colhidas por nossos repórteres e correspondentes, a invencível armada conta com 130 navios, sendo mais de 40 portugueses e cerca de 27 mil homens. Vejam agora imagens exclusivas captadas por nossas câmeras. E atenção, atenção! Chega agora a notícia de que a invencível armada luso-espanhola acaba de ser vencida pelos ingleses, que tinham menos homens, menos navios, mas tinham também, of course, canhões de maior alcance. Reconhecendo a derrota, os espanhóis fugiram nos 60 navios que sobraram. E aí você que está me assistindo deve estar se perguntando, mas professor, o que tudo isso aí que você está falando tem a ver com Shakespeare? E eu te respondo, minha querida, meu querido, tudo. O nosso querido Will estava se mudando para Londres enquanto a Inglaterra estava guerreando com a Espanha. Porque a derrota da invencível armada naquela famosa batalha mudou a guerra, mas não acabou com ela, não. Homens brancos europeus adoram guerrear. E eles fizeram isso o tempo todo e continuam fazendo. O rei Filipe II da Espanha morreu 10 anos depois daquela batalha. Ele morreu em 1598. A rainha Elizabeth I da Inglaterra morreu 15 anos depois daquela batalha, ou seja, em 1603. E a guerra não acabou. Continuava a guerra mesmo depois dos caras terem morrido. Então Shakespeare estava vivendo e produzindo a sua obra enquanto o seu país estava em guerra. Vamos lembrar que Shakespeare também escreveu sobre reis e rainhas. Evidentemente que esta realidade o influenciou. Outro fator fundamental para o sucesso de Shakespeare e do teatro de uma forma geral na Inglaterra foi a importância dada à cultura, e em especial ao teatro, pelo reinado da Elizabeth I. Não é à toa que existem as expressões teatro elisabetano e palco elisabetano. Mas este e outros aspectos da vida do bardo inglês ficam para a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e peraí! Gente, continuem se protegendo. Lembra, o vírus não foi embora, não acabou. A gente começa a conviver com ele, mas sempre se protegendo, mantendo distanciamento social, máscara, álcool em gel, etc e tal. Cuidem-se e divirtam-se. Nos vemos na aula 2 da Octologia sobre Shakespeare, ok? Arrivederci, como diria Shakespeare.